Bem, eu andei pensando um pouco sobre o preço dos jogos depois de ter visto uma pessoa no Reddit falar do seu jogo que comprou por R$ 50 de PS2 lá em 2003 e me fez pensar, nossa, antigamente era muito barato, mas se você pensar um pouco, o salário da época era diferente, então não era acessível. E me fez cair na real um pouco pesquisando que videogames nunca foram acessíveis no Brasil, mas me veio uma dúvida de como que videogame é tão popular sendo tão inacessível. Salve vocês tudo, meu nome é Richard e eu vim falar um pouco dos videogames no Brasil. Videogames são algo que não estão em preços bons no Brasil e na verdade estão até para ficarem mais caros, e são em todos os aspectos. Seja nos consoles tendo seus preços aumentados, como o Xbox, que aumentou o preço do Série S, do Série X, seja preço dos acessórios como controle, carregadores, fones, óculos VR, preços de assinatura aumentando, jogos acima dos R$ 250 e ainda estão querendo forçar a barra para você comprar além dos 400. E o salário mínimo do Brasil é R$ 1.518. Isso é o bruto, se você fizer uns descontos como o INSS, ele deve descer perto dos 1.400, tornando o nicho de videogame algo extremamente caro. Não dá pra simplesmente comprar quando dá vontade, afinal, você mesmo tendo um console, tem que desembolsar um jogo de 250 e você recebe 1.400. Você gasta perto dos 20% do seu salário com um único jogo. O videogame mais barato atual custa 2 salários, basicamente. As assinaturas, que o foco é você conseguir jogar mais jogos de forma mais barata ou jogar o multijogador, o online, aumentando seus preços. E videogames desde muito tempo sempre foi considerado um artigo de luxo. Bem, se a gente voltar um pouquinho no tempo, lá nos anos 90, temos o Mega Drive, que custava na época, convertido da moeda antiga do Brasil pro real, era perto dos R$ 300. E o salário mínimo na época convertido para real era R$ 63. Basicamente mais de 2, quase 3 salários mínimos, só pro videogame. E os cartuchos podiam variar seu preço, porque original ou paralelo podia ir de 20 a R$ 60 de diferença. Mas apesar dessa dificuldade de acesso de videogame no Brasil, ele sempre foi popular. Mega Drive, Nintendinho ou Super Nintendo, tenho certeza que deve ter um do seu pai guardado aí na sua casa. E se ele for mais velho, talvez um Atari. E videogame era uma raridade nessa época, não era todo mundo que tinha. Ou então era aquelas versões piratas como o Polystation ou os clones do SNES. Mas essa perspectiva mudou um pouco com a chegada do PlayStation 1. Lançado em 94, o primeiro console a usar DVD com o foco do formato para jogos, esse console trouxe algumas brechas para tornar ele mais viável pro Brasil. A primeira é que o console nunca veio oficialmente pro Brasil, sendo a única maneira de comprar pelo mercado cinza. O mercado cinza é basicamente você trazer o console de fora do país, no caso importando. E como as leis eram menos rígidas comparadas hoje em dia, em uma época que o dólar estava parelho no 1 a 1 ali, seu preço comprando de fora era muito mais acessível que consoles como o Mega Drive e o Super Nintendinho no próprio Brasil na época. Além de lojas que compravam de fora e vendiam no Brasil, que ainda se tornava barato. Muito provavelmente a Santa Efigênia foi um ponto bom de vendas de console na época. E sim, ainda eram caros, passava de 1 até 2 salários um PS1, mas eram um pouco mais baratos que os concorrentes. E o segundo motivo que fez o PS1 ser mais incentivado para compra era essa evolução pro DVD. Esses DVDs eram mais baratos de se piratear. Logo as pessoas prefeririam pegar o PS1 para ter que evitar gastar com jogos, pois os cartuchos mesmo os piratas eram caros para a época, pois seu custo era maior de se fazer, e fez que cair a compra de consoles antigos e aumentando muito do PS1. Mesmo que a pirataria seja um crime, seja ruim, foi graças a ela que muita gente pôde se divertir com os joguinhos. Pouco tempo depois, não muito depois do lançamento do PS2, nos anos 2000, veio o PS2, que só chegou no Brasil oficialmente em 2009, mas quem precisa esperar? O mercado cinza e as feiras já reinavam com os jogos 3 por 5, 10 reais. Com a chegada do PS2, só alavancou mais isso ainda. Não é à toa que foi o console mais vendido, mais de 160 milhões de vendas. E muito potencialmente um dos videogames mais vendidos no Brasil. Afinal, o primeiro videogame de muitas pessoas foi o PS2. Por ele não ter vindo oficialmente no Brasil, meio que a pirataria era o único caminho mais fácil pra jogar. Afinal, você ia comprar um jogo original onde no Brasil? E mesmo se pudesse, você ia ter que pagar de 45 a 100 reais, que era a média do preço, aparentemente, dos jogos dessa época. E você tem que lembrar que o salário ainda era baixo mesmo nos anos 2000. Os jogos na época vinham no lançamento perto dos 100 reais, e se o jogo era muito vendido, ele ganhava uma espécie de reversão, a Greatest Hits, que basicamente era seu relançamento, só que mais barato, que diminui consideravelmente o preço. Isso nasceu no PS1 e seguiu até o PS4. O Xbox possui o seu parecido, que é o Platinum Hits, cujo eu tenho um jogo aqui com essa marca do Platinum Hits, e como as mídias físicas estão começando a chegar no fim, e consoles digitais ganhando força
provavelmente essas linhas vão sumir do mercado. E acompanhada de preços novos. Voltando, o PS2 reinou por muito tempo. Eu que nasci em 2006 e tive meu primeiro console, o Xbox 360, a maioria dos consoles que eu via nas casas dos meus amigos era o PS2. Tá, até que tinha uma quantidade boa de Xbox, mas era tanto PlayStation 2 que dava a impressão que o PS3 era uma lenda. Sempre que eu ia na feira em 2010, 2011, mesmo com o PS3 e o Xbox 360 já lançados, eu via muito mais jogos de PS2 vendendo nas feiras. Eu lembro que Xbox e PS3 serem caixinhas pequenininhas vendendo, enquanto o PS2 tinha logo umas 4 caixas cheias de jogos diferentes. E também ajudou o 360 e o próprio PS3, pois os jogos na feira, pra quem tinha o desbloqueio desses consoles, era uma mão na roda. O PS2 realmente fez um marco, e acredito que graças a esse console que esse nicho de entretenimento ficou muito popular no Brasil. Eles sempre foram historicamente caros, mesmo pelo mercado cinza, mas sempre que um console se torna acessível, sua compra e aparição nas casas são certas. O Xbox 360, lançado em 2005, mesmo ele não reinando como o PS2 depois do lançamento da 8ª geração de consoles, o Wii U, o Xbox One, o PS4, o 360 era o console mais popular entre os brasileiros, em 2017 sendo 44,2% mais presente entre as pessoas do que o querido PS4, que só começou a ganhar força em 2019 com a queda do preço que ele teve, e ainda mais depois do lançamento do PS5, que caiu mais ainda o preço do PS4. Esses consoles das gerações passadas não vão morrer tão cedo. Apesar de muitos jogos com seus multiplayers tiverem fechado seus servidores, lojas de consoles fechadas, a recente loja do 360 foi fechada, esses videogames todos fizeram história, e além de terem um catálogo recheadíssimo de jogos, o mercado de usados é enorme e com preços acessíveis. Até mesmo os jogos originais, caso você queira o Xbox bloqueado, é mais acessível hoje em dia que antigamente. Mesmo sendo gerações antigas, ele não deixa de ser divertido. Ele pode até mesmo te divertir mais que as novas gerações. Jogos como Batman Arkham Knight, Max Effect, o Fallout, Crysis, Devil May Cry 1, 2 e 3, Forza, tem muito repertório para qualquer tipo de jogo. Até mesmo usar o Kinect com os amigos, que definitivamente é uma puta experiência divertida, apesar dos problemas desse dispositivo. Esses preços atuais das coisas, pra quem já é velho, já tá acostumado, porque sabe que não é uma coisa de agora. E mesmo hoje em dia, tentando fugir para opções mais lógicas, que seria o PC, ele tá longe de ter um conforto que é o videogame. O PC possui algumas instabilidades que o sistema operacional pode dar, preocupações de saber se o jogo vai rodar com suas peças, controlar os gráficos para o FPS se tornar estável, o jogo estar otimizado ou não, sendo suas únicas vantagens o preço de se montar um PC gamer e o preço dos jogos serem menores no computador, mas tá se tornando cada vez mais um mito isso. Enquanto o console você possui o conforto de ligar, abrir o jogo e pronto. Sentar ou deitar no sofá pra jogar, sem preocupações de gráfico, sem preocupações de queda de FPS, a não ser que seja algum lançamento problemático, eles sempre resolvem depois. PC tá longe de ter esse tipo de conforto, mesmo sendo um PC potente, até porque otimizações de jogos no PC costumam ser piores que as do console. God of War Ragnarok consegue rodar a 30 FPS em um PS4, que tem um hardware de 2013, e esse jogo tem problemas pra rodar nas máquinas intermediárias hoje em dia, o que é um tanto quanto chato. E as empresas estão querendo aumentar o preço de quase tudo. A PlayStation vai aumentar o preço de alguns first party e de seus futuros lançamentos de 70 para 80 dólares, o que resulta em um jogo acima dos 300 reais, com preço de lançamento acima dos 400, meu Deus. A Nintendo já fez o aumento de preço de seus exclusivos para os novos e também futuros títulos. A Xbox deu um passo à frente e vai aumentar tudo no final do ano, os consoles, os jogos, os acessórios, o controle original que já custa 410 reais, eu não quero nem imaginar isso ficando ainda mais caro. Dito isso, apesar de videogame ser um hobby caro, no Brasil ele é bem presente na vida das pessoas, desde os videogames velhos ou os novos. É uma coisa que brasileiro sempre abraça quando pode. No Brasil, o preço deles existem muitas variáveis, impostos, taxas de importação. Afinal, o produto não é produzido no Brasil. E não é 100% culpa deles, apesar de terem sim um pedaço de culpa no preço disso tudo. E mesmo que não dê pra você ter o console da nova geração, você pode se divertir com a geração antiga, que fica acessível depois no mercado de usados. E bem, eu espero que tenham entendido o meu ponto. Videogame sempre foi uma coisa muito cara no Brasil. Eu quis trazer um vídeo pra mostrar isso, que muita gente tá reclamando dos preços novos, e com razão mesmo, tá caro pra caramba ter jogo no Brasil, ter videogame, e eu só quis mostrar que isso aqui não é uma coisa de agora, e provavelmente não é uma coisa que vai se alterar muito rápido. Então é isso, eu espero que tenham gostado ou assistido até aqui. Meu nome é Richard, e é isso.